Pessoal, graça e paz. Pastor Rafael presente aqui uma vez mais com você em nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer, e hoje quero falar de um assunto muito importante, quero falar sobre a pessoa de Ló e os pastores de Ló. O nome de Ló no hebraico significa véu. Por todo o tempo em que Ló esteve com Abraão, Abraão nunca pôde entender e compreender a dimensão do chamado pelo qual Deus tinha na vida dele. Ló não fazia parte do propósito, ele foi incluído em um propósito em que ele não tinha chamado. E Deus, para poder resolver isso, colocou uma divisão entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló. E aqui está a minha palavra de hoje. Quero falar sobre os pastores de Ló. Nós sabemos e compreendemos que ao sair Ló de perto do seu tio Abraão, seguiu Ló ao escolher as campinas de Sodoma para o pastoreio do seu gado, juntamente com seus pastores. Então Ló seguiu para aquela região, deixando o seu tio e assumindo sua própria responsabilidade. No momento em que Ló sai de perto de Abraão, então Deus disse: Abraão, sai agora e conta as estrelas, se é que as pode contar. Porque Ló significa véu, e estando ele com Abraão, ele era o impedimento da visão ministerial. Era o impedimento da visão do propósito. Tem pessoas que não faz parte do propósito pelo qual Deus tem na sua vida. E por sua própria vontade, você incluiu pessoas no propósito. E agora é o seu papel decidir para que essas pessoas saiam do propósito. Porque se isso não acontecer, você nunca terá a dimensão da visão do propósito pelo qual Deus te chamou. Então, Abraão chamou Ló e disse Ló ao seu tio: a terra é pequena demais para nós. Ló era uma pessoa que cresceu nas custas de Abraão, foi abençoado nas custas de Abraão, desenvolveu nas custas de Abraão, se tornou quem se tornou nas custas de Abraão, e quando sentiu alguma coisa, deu as costas, não foi grato, sumiu e não deu importância ao seu tio. Tem muitas pessoas com o caráter de Ló. Existem pessoas que você quer ser grato e elas não querem sua gratidão. Outras pessoas até aceitariam a sua gratidão, a você não quer ser grato. Então, não podemos se enquadrar no padrão de Ló. E ao sair Ló de perto do seu tio, o texto é claro em dizer que Ló seguiu com seus pastores para Sodoma. Quando Ló chegou em Sodoma, ele chegou um equilíbrio econômico muito bom, porque o seu tio abençoava de forma extraordinária. Ló já tinha campos, Ló já tinha pessoas, animais, pastores que pastoreavam o rebanho dele. Então, Ló não era uma pessoa comum, um status comum, quando ele saiu de perto do seu tio. Já estava em um nível avançado, porque Abraão abençoou muito a Ló. Quando Ló chegou a Sodoma, ele chegou em um nível alto de patamar econômico, financeiro, etc. E ele se estabilizou ali. E Ló, não sei se você sabe, ele se tornou um dos juízes da terra de Sodoma. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que todos os juízes da história sentavam-se à porta. Eles sentavam-se à porta. E quando os dois anjos chegaram até Sodoma, mediante a intercessão do Abraão no monte com Deus, então Ló estava sentado à porta da cidade. Não era a porta da tenda. Abraão estava à porta da sua tenda e Ló estava à porta da cidade. Ou seja, Abraão estava em casa, Ló estava fora de casa. Aí nós vamos começar a perceber a diferença entre a postura de ambas as famílias. Porque eu tenho Abraão na porta de casa e eu tenho Ló na porta da cidade. Então, enquanto Ló estava na porta da cidade, ele não sabia o que acontecia na sua casa. E é tão forte essa questão de Ló ser o juiz, um dos juízes de Sodoma, que no momento em que os anjos vieram tomar os varões para abusar deles, que essa é a vontade correta ali do texto, Ló disse assim: não, calma, tomai minhas filhas que não conhecem varão. E os homens da terra de Sodoma disseram assim: queres tu também julgar sobre nós? Porque eles sabiam que Ló era um dos juízes que havia na terra de Sodoma. Mas minha palavra não é sobre Ló, é sobre os pastores de Ló. E a pergunta é: se os pastores desceram com Ló para Sodoma, qual foi o destino desses pastores? Visto que no momento em que Deus deu o livramento pela intercessão do tio a Ló, a Bíblia é categórica e enfática e real em dizer que saiu Ló, as suas duas filhas e a sua esposa que estava a caminho, tornou-se uma estátua de sal,
porque ela virou produto em que ela vivia, porque Sodoma é a terra do sal. Porque Sodoma e Gomorra fica nas redondezas, nos meandros do Mar Morto. Então, isso é algo muito importante. Qual foi o fim dos pastores de Ló? Todos eles se corromperam em Sodoma e Gomorra. E quando Deus enviou os anjos, meu Deus, para poder dar livramento a Ló, por isso que Abraão falou, Deus, se houver 50 justos, porque Abraão sabia que tinha Ló, sua esposa, 2 filhos, 2 filhas, 2 noras e 2 genros. Eu não vou nem falar sobre isso aqui, isso é uma das nossas aulas do mestrado em Bíblia, mas havia 10 na família de Ló. E por que Abraão começou em 50? Porque no coração do patriarca, os pastores estão salvos, Ló está salvo. Senhor, se houver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Deus falou, não vou destruir se houver 50 justos. Abraão, como assim? Mas os pastores desceram com Ló, meu Senhor. Desceram com Ló e o Senhor falou, não destrua se houver 50 justos. Abraão falou, mas será que alguns pecaram, morreram? Se houver 45, Senhor, não destrua por amor dos 45. Se houver 40, 35, 30, 25, Senhor, a minha treva ainda dessa vez, disse Abraão. Se houver 20, Senhor. O Senhor falou, não destruirei por amor de 20. Abraão pensando, e os pastores? E a família de Ló? O que aconteceu? E Abraão foi caindo. Abraão começou nos pastores, porque 10 era a família de Ló. Então, se Abraão começou em 50, pelo menos 50 pastores desceram com Ló. 40, pelo menos 40 pastores, porque se eu tenho 10 pessoas na família de Ló e Abraão sabia disso, por que Abraão começou em 50? Porque a ideia que temos em média, através da intercessão, é que 40 pastores desceram com Ló, ou seja, 10 pessoas da família de Ló, mais 40 pessoas, 40 pastores. E quando Deus falou, eu não destruo Sodoma por amor dos 50, Abraão, eu não acredito que os pastores se desviaram. Ló perdeu todos os pastores. E quando Abraão falou, se houver 15 justos, o Senhor falou, não destrua por amor do 15. Aí Abraão falou, Senhor, ainda essa vez, e não me atrevo mais a falar, se houver 10, porque Abraão sabia, se houver salvação na casa de Ló, e o Senhor falou, não vou impedir a destruição, porque não tem 10 justos na cidade. Abraão baixou a cabeça e disse, não é possível que Ló perdeu a sua casa e todos os pastores. Todos eles se desviaram. Todos eles se corromperam. Meu Deus, isso é muito forte. Quando a Saraiva desceu sobre Sodoma para juízo dos pastores que estavam ali. Porque Sodoma e Gomorra sempre foi o que foi e Deus nunca enviou juízo. Então por que razão que agora que Ló chegou, Deus enviou juízo? Porque agora pessoas consagradas, agora pessoas profanadas, agora pessoas que um dia foi um instrumento na casa do Senhor, estão vivendo em pecado dentro de um ambiente. Então toda a cidade, por isso o texto diz, o clamor de Sodoma chegou a mim, porque o escândalo, o problema que eles causavam, chegaram como pastores e morreram como delinquentes. Chegaram como pastores e foram julgados como ímpios, como desviados, como condenados. E a família de Ló, esse sistema de Ló, representa o mundo pelo qual estamos hoje vivendo. Em que pessoas que estavam próximos de um Abraão como Ló, saíram pela sua arrogância, deram as costas ao propósito, deixaram o ministério para se tornar profissionais, porque Ló era o ministro, e ele deixou de ser ministro para se tornar um juiz. E o que ele fez agora? Perdeu todos os obreiros, perdeu todos os pastores. E todos os pastores que desceram com Ló, nenhum se salvou, nenhum se guardou, todos se corromperam. E é o que nós estamos vendo hoje no sistema do mundo, o sistema humano de Sodoma, em que os pastores estão se corrompendo com a prostituição de Sodoma, com o homossexualismo de Sodoma, com a prostituição de Sodoma, com os vícios de Sodoma, pastores que estão tocando em criança, prevaricando a doutrina, estão usurpando do ministério, estão roubando a igreja, estão rebentando com as ovelhas. Nunca houve na história um tempo em que os pastores têm se corrompido de uma forma escandalosa, como tem acontecido nos dias de hoje. E por que eu digo escandalosa? Por causa da mídia. Porque antigamente um pastor caía, era na cidade, na igreja, acabou, ficava só ali. Hoje não.
Hoje a mídia tem sido um problema àqueles que não se guardam. Porque o que você faz aqui, o mundo sabe. Se você fizer oculto, o mundo sabe. Não há mais como esconder. E a mídia é um instrumento de juízo de Deus para mostrar os que são e os que não são. Porque Deus não esconde pecado. Ele começou o mundo revelando os problemas da terra. Senhor, está sem forma. Senhor, está vazia. Põe luz aí. Coloca a luz aí. Senhor, vamos perceber que coloca a luz aí. Porque esse negócio que Deus esconde pecado, não, Deus esconde pecado não. Não há nada oculto que não há de saber e vir à luz. Então eu dou um conselho a você hoje que me ouve. Você que é o ministro do evangelho, cuidado com Sodoma. Porque o poder de Sodoma tem levado muitos com ela. E se você é um instrumento, um ministro pelo qual Deus chamou, você não pode se corromper com os pastores de Ló. Não seja como os pastores de Ló, seja como os pastores de Abraão, que peregrinaram com Abraão, andaram com Abraão, aprenderam com Abraão e também receberam a vitória com Abraão. Não há escândalo aos pastores de Abraão. Então agora começamos a entender por que razão que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Porque os pastores de Ló demonstravam ser uma coisa que eles não eram. E quando os pastores falsos de Ló se encontraram com os pastores verdadeiros de Abraão, eles se chocaram. Sabe por que razão? Porque o falso nunca estará com a verdade. A mentira nunca estará com a verdade. A luz nunca estará com as trevas. Eu falei sobre isso em um dos nossos vídeos e eu finalizo aqui. Muitas coisas podem conviver junto, mas outras não podem conviver. Até o bem e o mal podem estar junto, porque o conhecimento do bem e do mal estava na árvore da vida. O doce e o amargo podem estar juntos. Noemi quer dizer doçura, mas ela disse, me chameis Mara. Mara quer dizer amarga. Em uma só mulher estava a doçura e o amargo. Mas uma coisa é certa, luz e as trevas, o texto diz, e Deus fez separação. Porque luz não se une com as trevas. Carne e espírito, este se opõem, porque carne e espírito não podem conviver junto. Então, o bem e o mal até convivem junto. Carne e espírito, jamais. Pecado e santidade, jamais. Luz e trevas, jamais. Então, se você é luz, não se corrompa com os pastores de Ló. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.